Olá, amigos. Alegria, satisfação muito grande poder mais uma vez, estar aqui para conversarmos um pouquinho, Tarde de domingo, já concretizamos mais uma etapa, a primeira etapa, que é o nosso culto pela manhã. Já fizemos os nossos cultos nos lares, Visitamos residências onde fizemos o culto, levando a palavra para os que estão enfermos, outros que estão atravessando momentos difíceis, mas para a honra e glória do Senhor, tudo foi uma bênção. E já de volta, para a nossa igreja, depois de um tempo de descanso, fizemos a refeição, que é importantíssimo, muita água, e em seguida agora vamos estar fazendo aqui trazendo esta mensagem, trazendo a palavra de Deus, a palavra que foi nos concedida essa manhã, do dia 18, 18 de maio de 2025, com o propósito de abençoar mais vidas, além daquelas que hoje aqui conosco estiveram, no nosso culto das 8 horas da manhã. Que bom, que alegria, que satisfação. Olha, a palavra de hoje, eu quero ir direto ao ponto, Eu não quero te prender muito, mas eu precisava compartilhar o que o Senhor nos falou nesta manhã. Olhando para o livro de Isaías, no capítulo 53, trabalhando com esta mensagem, que falou profundamente aos nossos corações, a forma como Isaías foi usado por Deus para fazer com que aquele povo, pudesse ali mudar, a sua trajetória, que estava em rota de colisão com o nosso Deus, por conta, da indiferença, da desobediência, da falta do conhecimento, da verdade que é a palavra do Senhor. E Isaías, então, vai ser aqui grandiosamente, ousado, chego até a dizer um tanto atrevido, porque ele vai questionar a muitas pessoas. Muitas pessoas por ele vai ser interpelado, e ele vai, com todas as letras, com toda a autoridade, e assim é que tem que ser, aquele que tem o Espírito de Deus, ele fala com autoridade. A Bíblia chega a falar quando o Senhor faz uma análise do caráter, da postura ali do Davi. Ele diz que Davi era um homem sisudo de palavras, firme na sua colocação. E é isso que Deus requer de nós, como assim se portou Isaías nesse capítulo 53, aqui da palavra que vamos estar trabalhando hoje, para a honra e glória do Senhor. E espero que seja de grande valia, nessa nossa caminhada com Cristo Jesus. Foi pregado pela manhã aqui da nossa igreja, a Igreja Internacional da Graça de Deus, que se encontra aqui no bairro de Nova Aurora, município de Belfor Roxo. Pouco mesmo, algo em torno de uns 100 metros do terminal rodoviário de Nova Aurora. E a palavra, então, que nos foi concedida, e eu quero compartilhar com você, aqui no livro de Isaías 53, começa Isaías dizendo: quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Então, Isaías faz esse questionamento, porque, na verdade, eu entendo aqui que as pessoas estavam muito dispersas, Muitos, mas muitos mesmo naquela época, vieram para ouvir, o que o Isaías estava anunciando, mas mesmo naquela multidão, não pense você que todos receberam a palavra, acataram a palavra para si e aplicaram no seu dia a dia aquilo que Isaías estava anunciando, para que então pudesse se concretizar o desejo do coração do Senhor. Porque, na verdade,
ele vai usar Isaías como uma repreensão, como uma advertência, como se, na verdade, dando a entender que ele era observador da forma como o povo naquele período estava recebendo a palavra dele. E a palavra que tinha a finalidade de fazer o quê? De orientar o povo o caminho correto, a forma devida como deveria, né, se portar para vencer as dificuldades, romper aquela estrutura que estava sendo de alguma forma construída e que visava só uma coisa: o afastamento do povo de Deus, o afastamento das ovelhas do Senhor para distante dele. Então Isaías era este que o Senhor estava usando para levar a sua mensagem, a sua palavra. Porém, eu te digo que muito pouco em relação à multidão que ali estava ouvindo e que ouviram a palavra, deram crédito ao que o Isaías estava pregando. E não é diferente dos dias de hoje, né? Eu comentava com a igreja a respeito disso, que ainda hoje há uma grande multidão, comparando-se com o que está sendo pregado e o instrumento, o veículo que se faz uso, e aonde pode chegar esta palavra, né? E quando chega nesta multidão, muito poucos são os que verdadeiramente dão ouvido ao que está sendo anunciado. E então diz assim: porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha beleza nem formosura, e olhando nós para ele, não havia boa aparência nele, para que o desejássemos. Então, entenda que aqui ele já está, na verdade, trazendo a narrativa de um acontecimento que haveria de ocorrer em um tempo ainda muito distante, né, dos seus dias. Não seria uma coisa imediata, levaria muito tempo. E nós estamos falando aqui de mais de 350 anos, né? O período que se dá toda essa situação, quase 400 anos, que se dá uma situação como essa, nas declarações de Isaías sendo usado pelo Senhor, mas já estava ele lá na frente, o Senhor, preocupado em advertir para que todos aqueles que recebessem esta palavra, mesmo ainda não tendo presenciado esse acontecimento, aonde o personagem, aonde o ator principal, podemos dizer assim, aquele que seria o coadjuvante desta situação, deste enredo, ainda nem estivesse em cena, mas Deus tinha o desejo no coração de que aqueles que ouvissem o que o Isaías estava anunciando, sabendo e vendo que ele era um profeta de Deus, desse ouvido e se preocupassem naquilo que ele está informando, para que pudesse se apoderar da autoridade, do poder que estava sobre esta palavra, porque o que o Isaías está anunciando não é algo dele. O que ele está anunciando é o que pertence a Deus, e o objeto que é a palavra dele, de mudança, de transformação, só tinha um propósito: garantir o melhor para o povo de Deus. Eu chego a dizer que tudo que nós vimos o Senhor Jesus passar, sofrer, né, porque veio à Terra com essa finalidade, se desde o princípio, se toda a humanidade tivesse dado ouvido ao que o Isaías e tantos outros profetas depois dele vieram e assim procederam, né, se todos tivessem dado a atenção e obedecido à palavra, o Senhor não precisaria de maneira nenhuma crucificar o seu filho. O filho só foi crucificado porque não havia, depois de
tantos animais que foram sacrificados, porque Deus ainda permitia que se sacrificasse os animais. Os animais era como, né, o animal que era para a expiação do pecado. Jesus também se colocou nessa posição, só que eu estou falando de alguém que era o Filho de Deus. Era um dos bens mais preciosos do Pai, do Criador. E era a coisa de maior valor que ele abriu mão para verdadeiramente mostrar para mim e para você o quanto nós somos valiosos para ele. Isso mesmo. Porque quando ele pega e permite o Filho ser, pregado naquela cruz, ele está demonstrando para mim e para todos que creem na verdade da sua palavra, que ele não poupou nem o seu filho, o seu único filho, para que nós pudéssemos ser recomprados para ele. Porque que eu explicava à igreja pela manhã. O pecado, a maldição adâmica, a atitude, o pecado do Adão, né, fez com que todas essas coisas ruins, né, podemos dizer assim, todas essas pragas, as enfermidades, as guerras, né, a ganância do homem que se tornou algo fora, descontrole total, né, porque quando se deseja algo, vai querer a todo custo, doa a quem doer, né? Vai passar por cima de todos e não importa quem é que realmente será pisoteado. Essa é a máxima que rege hoje. Então, não é desejo de Deus que verdadeiramente esse tipo de coisa viesse a acontecer, mas isso só aconteceu por conta de quê? Do pecado do Adão. Isso mesmo, porque ele perdeu o controle, ele perdeu a autoridade que ele tinha sobre tudo que estava na terra. Porque, afinal de contas, o Senhor disse lá, façamos o homem segundo a nossa imagem e semelhança, e que este homem venha o quê? Que é o Adão, né? Venha dominar sobre toda a terra. Mas quando ele deixou-se vencer pelo pecado, quando ele deixou-se vender, né? Porque, a bem da verdade, desconsiderou uma ordem que Deus havia dado, para que não comesse daquele fruto da árvore proibida. Aquela árvore, o fruto produzido pelaquela árvore, ele não deveria tocar, ele não deveria comer, e ele permitiu a isso. Então ele passou a autoridade que estava com ele para as mãos de quem? Do príncipe desses séculos, que é Satanás, que não tinha direito a nada, mas ganhou esse direito por causa de quê? Do pecado do Adão. Ele era para ser aquele que nós chamaríamos, como temos o amor, o carinho e a dedicação para com Cristo Jesus e a sua palavra. Deveria ser o Adão. Mas quando o Adão, né, preferiu, né, dar ouvido a Eva, que tinha sido, de certa forma, contaminado pela serpente, acabou. Perdeu-lhe a autoridade, e toda a autoridade passou para aquele chamado Satanás. O diabo levou tudo, e agora ele é o príncipe desse século, e por isso é que ele encontrou autoridade para dizer para o Senhor Jesus, se me adorares e diante de mim se prostrares, darei tudo o que está diante dos teus olhos. Então, quando a gente olha para isso aqui, quando a gente olha para essa palavra, e que o Senhor continua ainda querendo que verdadeiramente venhamos a nos corrigir, e mediante essa correção, não sejamos mais vítimas, não venhamos ser mais enganados pelo inimigo. E aí, o versículo 3 vai dizer que ele era desprezado e o mais rejeitado entre os homens de dores, e experimentado no sofrimento, e como um de quem os homens escondia o rosto e era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Então, ou seja, por que homem experimentado em dor? Ah, meu amigo, minha amiga,
porque o sofrimento que ele viveu na carne, isso mesmo, o que ele padeceu, a humilhação, a vergonha, né, a qual foi a ele imposta, tudo isso foi uma experiência de vida que, por mais que alguém tenha dito, eu sofri muito a minha vida, a minha infância, a minha velhice até hoje, ela é muito difícil, não chega nem aos pés do que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo passou por mim e por você. Então, portanto, desprezar a verdade desta palavra, desprezar o Cristo, que verdadeiramente foi como uma moeda de troca, isso mesmo, ele foi essa moeda de troca que nos recomprou para Deus. Se estamos de volta embaixo da autoridade, do poder desse Deus maravilhoso que nos concedeu o seu Filho Jesus Cristo, para ser o nosso advogado, para ser o nosso intercessor, só pôde acontecer isso, porque o Pai permitiu que o seu Filho viesse a padecer na cruz, a ser pregado. Pregado no madeiro ele foi, e com ele foi ali enxertado todas as maldições que antes estavam sobre nós. Somos hoje livres, libertos de toda a opressão. Quem hoje está vivendo uma opressão, quem hoje está carregando uma enfermidade, quem hoje declara, né, e fica atormentado porque não tem uma noite de sono tranquila, sossegada, e reclama de dores, e reclama da dificuldade financeira, e reclama porque não se sente amado, reclama por conta da humilhação, da vergonha, é porque, na verdade, ainda não conhece o poder que nos foi concedido através da aceitação, isso mesmo, da verdade que é ter Jesus Cristo como Filho de Deus, que foi nos dado como nosso advogado. Precisamos, e quem se vê assim precisa vir até Ele. E para que isso aconteça, é necessário se despir de tudo isso que diz para você que você não pode, que você não consegue. Lançar para distante de ti toda e qualquer impossibilidade. E reconhecer que você pode todas as coisas em Cristo Jesus. E que a palavra dele é verdadeira. E que o poder dele está sobre nós e nos dá realmente autoridade para que possamos verdadeiramente entrar nesta batalha, mas já entrar com uma consciência de que fomos e que somos e sempre seremos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Não desistir, não aceitar, né, a humilhação, a vergonha, o medo, né, dizer que não somos dignos, não somos merecedores, mas o Senhor diz que nós somos sim, porque se andamos na verdade dele, se guardamos a palavra dele, ele é aquele que vai diante de nós, fazendo com que o impossível se manifeste nas nossas vidas, para que o nome dele venha a ser glorificado. Não despreze essa palavra. Acredite que quando Isaías diz que ele é esse que é homem experiente em suas dores, homem que sofreu muito, mas sofreu muito mesmo. E nesse sofrimento só tinha um propósito: fazer com que nele estivesse tudo que para nós, em algum momento da nossa vida, é a impossibilidade. Isso mesmo, ele levou com ele a enfermidade, a miséria, as maldições, tudo que poderia de repente nos impedir de avançar. Mas em Cristo Jesus já foi depositado. Ele é a cédula que comprou o meu pecado e os vossos pecados. Creia nisso, tome posse dessa palavra e com essa palavra lute com todas as suas forças em não sair do lugar. Não saia de Jerusalém até que do alto seja revestido de autoridade, de força e de poder. É a palavra do Senhor para você nesse dia de hoje, neste domingo. E eu aguardo você para estar comigo aqui, isso mesmo, na Igreja Internacional da Graça de Deus, em Nova Aurora, para que, junto comigo e toda a minha equipe e os nossos demais convidados, que aqui estarão no culto das 18 horas, a partir das 18 horas e 30 minutos, para nós, destrincharmos mais
minuciosamente, com mais tempo, essa palavra, aonde eu não tenho dúvida, será impossível de você sair daqui sem a tua vitória. Deus já está aqui, se faz presente por essa palavra e Ele te convida para estar conosco a partir das 18 horas e 30 minutos. E amanhã, segunda-feira, isso mesmo, amanhã, segunda-feira, 9, 14 e 19 horas, eu te convido para estar conosco, né? Ouvindo aí uma mensagem de paz, uma mensagem de fé na área financeira. Portas abertas, segunda-feira da prosperidade. E a 1h30, né? A 1h30, eu quero que você ouça o programa agora na madrugada, Impacto da Madrugada. Estaremos lá trazendo uma palavra da parte de Deus. Você é o meu convidado, né? Para que juntamente comigo possa um pouco mais se encher do poder deste Deus. E assim o nome do Senhor seja glorificado na sua vida. Rádio Relógio 580 AM, né? A mais querida do Rio de Janeiro. Fique conosco, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe esse início de semana e tudo seja para a glória do Senhor Jesus. Fique na paz, Deus abençoe.